como eu falei, hoje a gente vai trabalhar dois grupos que a gente não tem muito contato, por a maioria deles ser aquático, porém tem muita curiosidade, tem muita coisa interessante para falar sobre eles, tá? Os moluscos, principalmente os equinodermos. Bom, o primeiro grupo que a gente vai conversar são os moluscos. Coloquei aqui, né, dois representantes dos moluscos que a gente conhece, quem assiste, né, ou assistiu Bob Esponja em algum momento da história da humanidade, conhece, que é o Lula molusco e o Gary. O Lula molusco seria, na verdade, uma lula. Na verdade, é uma lula, né? E o Gary seria uma lesma do mar, talvez. Estou tentando ainda entender o que é o Gary. Bom, os moluscos são filo, né? É um grupo que a gente coloca os animais para estudar dentro desse grupo. Ele é o segundo maior do reino animalia, tá? Ele só perde para os artrópodes. A principal característica dos moluscos é ter o corpo mole, de consistência macia. E a maioria dos moluscos tem uma concha calcária que protege esse corpo mole. Então, de exemplos dos moluscos, nós temos as lulas, as ostras, os polvos, o náutilus, o caracol e a lesma. Quais são as características principais desse grupo, desse filo? Bom, como eu falei, eles têm o corpo mole e geralmente é coberto por uma concha de calcário. A concha a gente encontra... Só falta a minha voz falhar, não. A concha a gente encontra em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em lula, a concha é interna, tá? E no polvo, ela é ausente. A maioria dos moluscos vive em ambientes aquáticos. Porém, a gente tem o grupo dos caramujos e do caracol, que é em ambiente terrestre. O corpo deles é dividido em cabeça, pé e massa visceral. A gente vai entender melhor o que é isso. O pé, ele é responsável pelos movimentos. Em alguns animais, como o polvo, ele é substituído pelos tentáculos. Então, tentáculo é um pé, é uma adaptação para as condições do polvo, ele é um tentáculo. A massa visceral é onde encontram-se todos os órgãos. Na cabeça é onde a gente encontra as estruturas sensoriais e, dependendo do molusco, a gente já encontra um cérebro rudimentar. Por exemplo, polvos e lulas são animais considerados muito inteligentes. Eles conseguem abrir caixas, por exemplo. Você tem que ter um certo grau de intelecto para conseguir abrir uma caixa. Já caracol, eles têm resquícios de células nervosas, tá bom? A respiração vai depender do ambiente do molusco. Ela pode ser branquial, igual a dos peixes. Ela pode ser pulmonar, igual a nossa, que a gente retira o oxigênio do ar. E ela pode ser cutânea, igual aos anfíbios, que acontece nas lesmas. Então, quem é marinho é branquial, quem é terrestre é pulmonar ou cutânea, no caso, as lesmas. Só uma observação com relação a uma característica muito interessante dos moluscos. Eles têm
uma língua que serve para raspar as estruturas. Essa língua Peraí, tá entrando alguém. Só um momento. Álvaro. Oi, Álvaro. Tô te vendo aqui. Álvaro, a gente já começou a aula, tá? Eu tô falando das características principais dos moluscos. Então, essa língua que a gente chama de Oi, radícula, professora. Tudo bem? Eu esqueci da aula. Vocês Eu fiz com esquecem de tapão. mim, eu sei. Lembrar de português, todo mundo esquece. Agora todo mundo lembra. Agora de mim, Desculpa, professora. coitado de mim. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá Oi, bom, mas eu já Beatriz. cheguei. Tudo bem? Continuando. Essa radícula, ela serve para raspar. E aí ela pode ser utilizada, inclusive, na alimentação. Só que ela não está presente em todos os moluscos. Ela está ausente no grupo dos celicipodos ou bivalves, que a gente vai entender um pouco mais o que são esses grupos, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça sobre os moluscos? Corpo mole, tem uma carapaça de calcário, a maioria dos grupos. O corpo é dividido em cabeça, pés e massa visceral. Vocês vão entender o que é isso de massa visceral. Já que a gente já está falando de grupos, vamos fazer a classificação deles, que aí a gente consegue trabalhar um pouco mais essas características. O primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo dos caracóis e caramujos, que é o gastrópodes. São os caracóis, que têm vida terrestre, caramujo, que são marinhos ou de água doce, e as lesmas. A concha, que é bem. Deixa eu voltar. A concha, que é isso aqui, tá? Ela é produzida a partir de uma dobra da epiderme, de uma dobra da pele do caramujo. Então, o caramujo, ele tem essa pele, e aqui embaixo, quando ele nasce, tem uma dobra. Essa dobra da pele mesmo, ela é chamada de manto. E é esse manto que produz a concha. E aí a pele, o manto fica embaixo da concha. Então, quando o caramujo quebra a concha, ele produz uma nova. Só que demora, e nesse período, o corpo dele, que é mole, fica desprotegido. Uma das funções das conchas é essa: proteger o corpo do animal que é mole. Como eu falei, né, Radia, fala. Então quer dizer que se regenera? Ele não regenera é quando, por exemplo, se eu cortasse meu dedo e aí surgisse o outro dedo, ele produz um novo, produz uma nova carapaça quando essa quebra. E aí essa nova carapaça substitui a antiga, a nova concha, né? Como eu falei, né? Os gastópodes, os caracóis, eles têm essa língua chamada radícula, que é utilizada na alimentação. Aí a gente tem aqui, para vocês entenderem, a cabeça, e é aqui que estão as células sensoriais. Isso aqui são os pés, e aqui é a massa visceral, onde está localizado os órgãos dele, tá? Professora, Oi. nós humanos contemos células tipo sensoriais? Bom, quando você encosta em algum lugar, você sente, por exemplo, você fecha o olho e toca em algum lugar, você está sentindo.
é porque tem células que sentem, né, tem esse tato e manda a mensagem para o seu cérebro. Na língua, você tem células gustativas, que é um tipo de células sensoriais. Você sente gosto do azedo, desculpa, do azedo, do amargo, do doce, do salgado. E aí, a quantidade dessas terminações, que a gente chama de papilas, no ser humano, a quantidade varia de homem para mulher. O homem consegue sentir melhor o gosto salgado e o azedo, e a mulher o gosto doce, tá? Por causa só da quantidade de papilas. Não tem porque homem é melhor ou mulher é melhor, nada disso. É só que a língua do homem é diferente um pouquinho da mulher. Mas a da mulher é mais perigosa. Voltando. Os caracóis e os caramujos. O que aconteceu aqui? Os caracóis e os caramujos, eles são monóicos. O que significa isso? Dentro do caracol, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Ele é hermafrodita, tá? Então, não tem caracol macho e caracol fêmea. É caracol hermafrodita. Hermafrodita, é macho e fêmea. Para a reprodução, surge aqui o aparelho reprodutor dele, aqui nessa região, que seria o pescoço, e aí um caracol fica esfregando no outro para trocar células reprodutivas, tá bom? Então, Oi. Na cadeia alimentar, ele é, digamos, muito útil? Na cadeia alimentar, ele se alimenta de folhas, ele é herbívoro, né? E ele serve de alimento para outros animais, então ele é importante. Só que também tem que tomar cuidado que tem alguns caracóis que dentro dele existem plateumintos e nemateumintos, que são vermes, que infectam o ser humano. Mas aí é uma espécie em específico, tá? Tá bom. Mas eles são importantes. Eles servem de alimento para vários animais. Então, aqui exemplos de algumas espécies de caracóis, tá? E o caracol também serve de alimento para gente, tá? Uma espécie em específico, que agora eu não lembro o nome dela. Isso, obrigada, escargot. É utilizado o escargot para fazer patê, que é caro e, na minha opinião, é o gosto do tempero que a pessoa coloca. Professor, quer dizer que eu posso ir no jardim, pegar aqueles caracol e comer? Não, é um tipo específico de caracol e ele é criado de forma higiênica, tá bom? Mas não é gostoso, não. Opinião minha, né? Lesma, tá? A lesma, como vocês podem ver, ela não tem uma concha que protege o corpo dela. Lesma do mar, olha que bicho lindo. Oi. Ô, professora, mas o sistema digestório do caracol não fica dentro da concha? O sistema digestório do caracol fica Na massa visceral? aqui, na massa visceral. É na massa visceral que estão todos os órgãos. E o sistema... Oi? E o da lesma, já que ela não tem um negócio lá? Casco. Professora, uma pergunta. Qual é a página mesmo? Fica que eu perdi a página. Meu amor, não vai pela página, vai pelos slides, que é mais fácil. Ok. 222, se eu não estou enganada. A lesma, aqui, ó, massa visceral, fica aqui. O sistema digestório do
dos moluscos, ele é completo, ou seja, tem uma boca de entrada e uma abertura de saída. Tá bom? Aí a gente tem a lesma do mar. Outro grupo, que são os bivalves. Esses aqui não tem aquela língua que usa para raspar. São as ostras e mexilhões. Eles possuem 2 conchas. De novo, a concha é produzida pelo manto, que fica na pele, né? Que é uma dobradura da pele. E os bivalves são somente marinhos, pode ser do mar ou de água doce. E eles respiram por brânquias. E os bivalves, eles são filtradores. Eles não têm um sistema digestório completo. A água entra, passa pelo corpo do indivíduo e ele vai filtrando os nutrientes que estão dissolvidos na água. E aí a gente tem como exemplos as ostras, os mariscos e as vieiras. Então, qual a principal característica? Oi. Tem o dono de um mercado aqui perto da minha casa, que o nome dele é Vieira. Chama ele de molusco, pergunta não pro chama, não. O Daniel mora na mesma rua. Chega assim, minha professora falou que você é um molusco, só que não dá meu nome, né? Por favor. Os bivalves, eles são muito utilizados na nossa alimentação. Por exemplo, a vieira é um alimento caro, tá? Ostra também, ostra. Eu já comi uma vez, quando eu estava em uma praia no Rio de Janeiro, o pessoal passa, né, com aquelas banquinhas, com umas bacias, Bandeja. aí a gente come crua. É uma massinha que tem aqui dentro, é uma carnezinha que tem aqui dentro. Coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de limão e come cru. É bem gostoso, é bem diferente. Meu Deus. Essa volta, é essa massinha aqui que come, tá? As ostras, além da carne, dependendo da espécie, ela pode oferecer a pérola. O que significa? O que é a pérola? Por que a ostra faz a pérola? A ostra ela fica fechada, ela é um animal filtrador, ela fica fechada, a água entra, passa pelo corpo dela e ela absorve os nutrientes. Beleza. Pode acontecer de, no meio dessa filtragem, entrar um grão grande de areia, né? São animais que ficam no fundo do mar, eles são sésseis, eles não têm movimentação, eles não ficam nadando pelo mar, eles ficam no fundo do mar. E aí, se entra um grão de areia, dependendo do tamanho, causa um processo infeccioso que a ostra, ela fecha esse grão e cria essa pérola, tá? Então, a pérola é uma resposta à entrada de um corpo estranho na ostra. Cefalópodes, que para mim é o grupo mais legal dos moluscos. Eles apresentam cabeça e olhos bem desenvolvidos e os pés estão diferenciados em tentáculos. São as lulas, os polvos, as cibas. O que é ciba, professora? Vocês vão ver. E náutilos, vocês também vão ver. Como eu falei, são animais muito inteligentes. Somente o náutilo apresenta concha externa. O polvo, ele não apresenta concha. Também apresenta aquela língua que é usada para raspar, a rádula. E lulas e polvos apresentam uma glândula de tinta, que serve como defesa. Vem, por exemplo, o predador tentar comer ele libera essa tinta no mar, fica tudo escuro.
o predador ele fica confuso e ele consegue, nesse meio tempo, fugir. Só existe nas lulas e nos polvos, tá bom? São todos marinhos e a respiração é dos peixes, a branquial. E aí, vamos começar a falar desse grupo, ou melhor, falar de alguns membros desse grupo. Essa imagem aqui eu tirei do Museu Smithsonian. Por que eu tirei essa imagem do Museu Smithsonian? E isso aqui é um exemplo de uma... Peraí, essa é a lula colossal, tá? Existem lulas de 30 centímetros, 70 centímetros, mas dependendo da espécie da lula, pode chegar até 22 metros, que são as lulas colossais. Existem dois tipos de lula... Desculpa o barulho. Existem dois tipos de lula que a gente considera lulas gigantes, que é a lula gigante e a lula colossal. A lula, ambas vivem nas profundezas do oceano, por isso que até pouco tempo o pessoal achava que era uma lenda, tá? A lula gigante, ela pode chegar a 14 metros de comprimento, e a lula colossal adulta pode chegar a 22 metros. Essa aqui é uma lula colossal de 16 metros. Eu peguei do site do site do Smithsonian, porque várias outras fotos estavam aparecendo muito montagem. No Smithsonian eu sei que tem essa lula. As lulas gigantes e as lulas colossais, elas são o alimento preferido das baleias cachalote. Várias baleias cachalote apresentam cicatrizes, porque essas lulas, além dos tentáculos, elas apresentam ganchos para usar tanto para alimentação quanto para defesa. Então, você vai no Ártico fazer estudo da cachalote, tem um monte com cicatriz mesmo. Até o momento, a gente nunca encontrou um adulto da lula colossal. O maior foi um macho jovem de 16 metros. E são animais... Ah, sim! O olho. É considerado o maior olho do mundo animal, porque o olho da lula colossal pode chegar ao tamanho de um prato de comida. Sabe esse prato de comida que vocês comem? É o tamanho do olho da lula colossal. Então, assim, é um animal muito interessante. Depois vocês acabarem a aula, vocês podem pesquisar. Só que a maioria das fotos que eu vi parece montagem. Essa que eu estou mostrando é verdadeira. Ô, Pro, Oi. mas se ela solta aquele líquido preto, essa aí também solta aquele líquido preto? Sim, Essa lula sim, é uma lula e tem as características das outras lulas. Tem o líquido preto e ela libera para tentar fugir do seu predador. O principal predador é a cachalote. Uma baleia. Entendi. Então ela solta líquido na cachalote. Nesse Ela caso aí. Professora, o animal e tentar fugir. Entendi. Pro, eu acabei de pesquisar sobre ela e eu vi que ela é o maior invertebrado e que ela pode chegar até 15 metros. Essa é a lula gigante. Procura a lula colossal. Ela pode chegar até 22 Foi a metros. colossal. O que eu li é que ela pode chegar até 22 metros. Foi encontrar, assim, o que se encontra bastante? Pedaço de tentáculos. E aí, a partir do tamanho do tentáculo, eles fazem uma estimativa do tamanho que o animal pode ter. Porém, essa estimativa não é muito acertada, porque a cabeça pode ser muito, muito, muito maior. Então, assim, esse bichinho aqui, ele tem 16 metros e é uma colossal jovem. É um animal jovem.
Tem muita coisa lá no fundo do mar para a gente Eu descobrir. lembro de um filme que mostrava um Lula. Não é Bob Oi? Esponja, não. Eu lembro de um filme que tinha um Lula. Eu tenho o DVD ainda em casa, pra ver. A idade, né? Antigo. Tem É vários Golfinho. filmes. Até qual o nome? No Piratas do Caribe, acho que é o 2. Tem aquele monstro que, assim, é uma lula gigante. Mas não, O Kraken. o Kraken seria uma lula colossal. Então, assim, é um animal maravilhoso. A gente tem o polvo. O polvo, ele não tem concha, tá? Enquanto a lula ela pode chegar a 16 metros, 20 metros, a maior espécie de polvo pode chegar a 6 metros. Mas, em média, a gente tem 70... Os polvos, em média, eles têm 70 centímetros. Também tem glândula de tinta, libera quando se sente ameaçado. Esse é o Nautilus. Ele apresenta concha externa, é isso aqui, e o bicho Parece está aqui um dentro. cavalo marinho. Um pouquinho, A sei lá. concha é essa aqui, o animal está aqui dentro, e aqui são os tentáculos dele. O Nautilus tem em torno de 30 centímetros. E aí a gente tem... Nossa, eu não coloquei a Ciba? Sério? Depois eu mostro para vocês uma Ciba, que é muito, muito legal. Mas eu pensei que eu tinha posto, peraí. Não botei. A senhora não colocou no final, não? Não sei, depois eu mostro uma Ciba para vocês. Os equinodermos, basicamente, é o Patrick, que eu já coloquei aqui, que são as estrelas do mar. Ele é bem característico, é um grupo que você olha, não tem como... Será que ele é um molusco? Será que ele é um artrópode? Não tem como você se confundir, tá? Ele é estritamente marinho, só encontramos ele nos mares. Professora, Oi. é um molusco ou é Não, um equinodermo? É um equinodermo, que é uma espécie de molusco. Sei lá o quê. Equinodermos. Já é outro grupo. Ah, então tá bom. Obrigada. Os equinodermos, quais são as características dele? Eles são animais de vida livre, eles vivem em mares e oceanos, eles têm o esqueleto interno, tá? Que a gente chama de endoesqueleto. O esqueleto deles é de calcário e é repleto de espinhos. Dá para ver aqui, ó. Isso aqui são espinhos. E o espinho fica grudado no esqueleto deles. Eles têm simetria radial. O que significa isso? O lado direito deles não tem lado direito ou lado esquerdo. Porque um lado não é igual ao outro. Você não consegue cortar e um lado ficar igualzinho ao outro. Uma coisa legal das estrelas do mar. Você pega uma estrela do mar, você corta ela. Corta aqui, corta os braços dela. Nasce novos braços e o pedaço que você cortou dá origem a outras estrelas do mar. Outras estrelas do mar. Uau. Ô, professora. Regeneração, e aí o pedaço se torna um novo ser vivo. É muito louco. Professora. Fala. Que loucura. Lá vem eu de novo. Essa estrela daqui, do lado direito, amarelinha, parece casca de banana, professora. Ela não confundiu não na hora das fotos? Não, é uma estrela do mar mesmo. Relaxa. Então, eles não possuem cabeça, tá? A boca, deixa eu voltar. Isso aqui é a boca, fica virada para baixo.
E ela, conforme ela vai se mexendo no fundo, ela vai capturando o alimento dela. Como eu falei, tem o endoesqueleto, que é interno, ele é flexível e fica espinhos grudados nele, e esse espinho ele fica projetado para fora da pele. Tem placas calcárias soldadas na pele e no músculo. Então, é um animal bem rígido. E aí você tem na pele pinças que vão promover a limpeza da superfície do corpo. Como eu falei, são todos animais marinhos, grandes, não são parasitas e eles não vivem em colônias. Eles ficam no fundo e eles vão se locomovendo lentamente no fundo. Tem assim, uma grande variedade de formas, de cores, e eu vou apresentar as formas de acordo com a classificação desses seres vivos, desses equinodermos. A classe asteroide, que são as estrelas do mar, ela tem esse disco central, embaixo aqui, no meio fica a boca, e, em geral, ela tem 5 braços, porém aqui você vê que ela tem muito mais do que isso. Mas na maioria das espécies são 5 braços. E aquela história, se você cortar os braços dela, ele se regenera e cada pedaço daquele vai dar origem a uma nova estrela do mar. Porém, se você vir aqui com uma faca e cortar o meio, ela morre. Por causa que tem que ter um pedaço da cabeça, né, para se regenerar, não é? Não tem cabeça. Lembra, eles não têm cabeça. Só que os órgãos, aqui dentro ficam os órgãos, né? Então, Sistema digestório, de excreção. Então, precisa desse pedaço aqui, para continuar vivo. A classe Ophiuroidae são as serpentes do mar. Ele tem um disco central e aí sai como se fossem tentáculos desse disco central. Ela pode ser conhecida como serpente do mar ou estrelas serpentes. A classe Echinoidea são as borrachas do mar e os ouriços. Quem nunca pisou no ouriço, né? Eles se alimentam de algas. Você tem ouriços extremamente espinhosos que ficam no meio das pedras e dói na hora que pisa. E aí, se um dia vocês forem para a praia e pisar no ouriço, lembra de mim. Ai, tá doendo, eu pisei no equinoderma. Não vai pensar, mas depois pense. A classe Holoturoidea, que são os pepinos do mar. O pepino do mar ele é muito engraçado. Quando, por exemplo, o predador toca nele, ele consegue dobrar o tamanho dele, enchendo de água o corpo. E aí você tem... ele consegue fazer com que o corpo dele dobre de tamanho para assustar o predador. A classe Crinoidea, que são os lírios do mar, eles são filtradores e eles ficam presos no chão ou nas rochas. E olhando assim parece planta, mas não é, é um animal. Isso aqui é um animal. E o ânus dele é projetado para cima dos braços. Aqui. Cada fiozinho dele tem um ânus. Obrigada. Eu quero mostrar, antes da gente terminar a aula, só me dá um tempinho para eu achar uma sida, que eu acho muito, muito legal a sida. Molusco.
Achei. Vou abrir aqui para vocês na imagem. Estão vendo a Ciba? Tamo. Sim. Então, Desse um desenho animado. isso é uma Ciba, ele é um molusco, tá? Parece que tem uma sainha, né? Aqui são os tentáculos dele. O que é interessante da Ciba é que ela, primeiro, muda de cor dentro do ambiente. Ela consegue mudar de cor. Segundo, ela consegue mudar a forma do próprio corpo. Então, ela consegue modificar de forma não total, né? Ela não tá aqui, não vai virar uma cadeira, por exemplo, mas ela modifica a forma do corpo dela para Pode ficar assustar o predador, e ela muda de cor para tentar se esconder no ambiente. Ela não tem aquela glândula de tinta igual o polvo e as lulas, tá bom? Faltou essa mostrar. Então, era esse o grupo que eu queria. Agora eu não vou deixar ninguém entrar, porque a gente já está acabando. Paciência. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu interromper a gravação. Cadê? Vamos interromper a gravação. Interromper.